Julião, é bom falar pro pessoal que nem sempre só de coisas boas vivem o futebol, né? O esporte em geral, né? Mas às vezes, coisas ruins que acontecem no futebol faz as pessoas corrigirem os erros do passado e evoluir. E esse é o tema do programa de hoje. Fala galera, vai começar mais uma edição do quadro PL Brasil Stories e hoje o assunto é delicado, é um dos grandes desastres que aconteceu na história do futebol mundial e o maior da Inglaterra, né, Capa? Com certeza o maior da Inglaterra, foi um marco no futebol inglês, né? Nessa mudança dessa era Premier League também. E com certeza o pessoal de casa, Júlio, já ouviu falar em alguma transmissão. Porque sempre tem minutos de silêncio em relação a isso, sempre tem homenagens. E a gente vai contar um pouquinho pra você hoje, né? O que é o que, Júlio? O desastre de Hillsborough, que aconteceu em 1989. Então, bora explicar, Capa, pro Bora pessoal que explicar. não sabe? Para começar, Júlio, no dia 15 de abril de 1989, uma semifinal de Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest, né? E naquela época, pessoal, não existia essa de jogar em casa e fora nas semifinais também. Alguns campeonatos o campo é neutro na final, mas naquela época a Copa da Inglaterra também tinha campo neutro nas semifinais. Então o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, né, a semifinal de FA Cup, foi disputada em Hillsborough, que é o estádio do Sheffield Wednesday. A segurança do estádio deixou entrar o dobro de torcedores do Liverpool do que o permitido. Qual que era o nome da arquibancada que o torcedor Arquibancada, estava? Júlio, pra você aqui, ó. A arquibancada do torcedor do Liverpool era Leppes Lane. Leppes Lane, ela cabia 14.600 pessoas, igual você mesmo disse, entrou o dobro de pessoas, pessoal. E a do Nottingham Forest cabia 21 mil torcedores, né, pagantes, 21 mil pessoas que entraram também no jogo. Claro que não tinha esse volume todo igual era do Liverpool, mas também era muita gente. A arquibancada chamava Spion Cops e ela tinha 60 entradas para o estádio, né, aquele guichê que você bota a bilheteria com catraca. Já a do Liverpool, com 14.600 pessoas, tinha apenas 6, Julião. E foi aí que a tragédia começou, pessoal, porque o Liverpool é um time que na época e até hoje era muito mais expressivo que o Nottingham Forest. Logo, mais torcedores foram assistir o jogo. Então, as pessoas entravam no estádio, a capacidade começou a ser preenchida e não deu lugar para todo mundo. A arquibancada ficou cheia e o pessoal de fora começou a empurrar querendo entrar. E a polícia deixou, liberou os portões. Então, exatamente. A polícia, só com 6 catracas, igual a gente falou, é um pouco complicado, né, pessoal? O dobro, vamos dizer assim, por volta de 28 mil pessoas entrando em 6 catracas. O jogo já estava prestes a começar. E os torcedores queriam entrar, era uma semifinal de Copa da Inglaterra. E eu vou explicar um pré-contexto disso também, que gerou esse afobamento da torcida para entrar no estádio. E isso foi um pouco pesado, né, Júlio? Porque aí a polícia foi e abriu as saídas onde não tinha catraca, né? Que virou entradas, no caso. Era a saída do estádio, né? Onde não tem catraca, as pessoas saem normalmente, o fluxo é maior. E como o fluxo estava muito grande para entrar apenas em 6 catracas, a polícia liberou essa saída. E aí foi o grande erro dessa tragédia, né, Júlio? A partida começou, as pessoas começaram a se esmagar no gradil central da arquibancada do Liverpool, de tanta gente que tinha dentro do estádio. Foi fazendo um funil, assim. Era uma entrada pequena, né? Porque 6 catracas não dá uma abertura tão grande. E quando vai entrando, as pessoas iam esmagando, empurrando e fazendo aquele movimento de qualquer tumulto, né, pessoal? Empurrando e literalmente apertando muito as pessoas que estavam não só na grade, mas todas as pessoas que estavam entrando no estádio, né, Julião? E aí o pessoal começou a se desesperar, algumas pessoas querendo sair para fora de campo para poder fugir dessa confusão. E os policiais pensaram que eles estavam querendo invadir o campo. Então começou o jogo. Com 3 minutos de partida, houve uma bola na trave. Aquela euforia aquela toda, euforia, né? Aí piorou. Aí foi estopim. A final era uma semifinal, né, Júlio? Então, Semifinal assim, de Copa. todo mundo quer ganhar. E a Copa da Inglaterra, antes, pessoal, vou falar antes da Premier League, vamos dizer assim, ainda é um pouco, mas antes era mais uma Copa que a vitória era muito importante, era muito simbólico, porque é um dos campeonatos que mais existem no mundo há mais tempo, assim, né? Então teve a bola na trave e com 6 minutos de jogo, aí a polícia viu que o bicho estava pegando, viu que as pessoas estavam começando a se esmagar no gradil, querendo escapar,
correr pelas vidas, entrar né? em campo. Entrar em campo, sair daquilo. É o desespero, né, É o Júlio? desespero. O desespero total. Ou você fica ali e morre esmagado, ou você fica ali pisoteado, né, Júlio? Que era uma coisa muito séria, muita gente, era muita gente. Acabou com 96 mortos, porque deu 6 minutos, os policiais liberaram a entrada pro gramado, O jogo viram, né, que realmente É. o bicho estava pegando, e nessa confusão de tentar escapar, um em cima do outro, pisoteando, confusão e tal, 96 pessoas morreram nessa confusão e outras 800 ficaram feridas. Mais ou menos em volta de 800 pessoas, né, Júlio? Então Isso é um absurdo, É um né? absurdo. Então as ambulâncias entraram dentro do gramado, os médicos foram para campo, começaram a atender as pessoas dentro, tentando salvar as pessoas e 96 não aguentaram e ficaram. É um absurdo. E falando do que não era tão importante, que é o jogo, porque o mais importante antes era o jogo, de começar. A partir da confusão já não foi mais o jogo, né, Júlio? O jogo foi suspenso. O juiz acabou o jogo ali, porque ele viu o desespero das pessoas, viu o que estava acontecendo com aqueles torcedores do Liverpool, é bom lembrar, e acabou o jogo, suspendeu o jogo para outra oportunidade. Foi disputado no dia 7 de maio, né, esse foi de 15 de abril, a prosseguir no próximo mês, 7 de maio, com vitória do Liverpool. O Liverpool foi à final da Copa da Inglaterra. O jogo foi realizado em Old Trafford, no estádio do Manchester United, Julião. E aí que começam as injustiças com os torcedores do Liverpool e com as famílias desses torcedores que morreram. Porque logo após o acidente, Para piorar, né, a situação, o governo e alguns tabloides sensacionalistas da Inglaterra colocaram esses torcedores como os culpados da tragédia, sendo que foi só da gente ter falado, a gente vai explicar direitinho o que houve depois, só da gente ter falado aqui já deu para ver claramente que foi erro de segurança e da própria estrutura do estádio. Claramente a polícia não sabia o que estava fazendo. Ela tomou conta da emoção, né, Júlio, eu diria, e deixou isso acontecer. Né, liberou a entrada que não tinha que liberar. E 4 dias após essa tragédia, o The Sun, que é um tabloide conhecido pelo sensacionalismo lá na Inglaterra, fez uma capa repugnante, pessoal, a gente vai colocar aqui para vocês verem. O título foi assim, The Truth. E nessa matéria do The Sun, o jornal afirmou que os torcedores que invadiram o campo depois desse tumulto mijaram dos corpos, saquearam as pessoas mortas, bateram nos heróis policiais que estavam tentando ajudar, mas não conseguiram. Então foi uma coisa assim da parte da imprensa que chocou muito e fez com que muitas pessoas acreditassem que a culpa realmente foi dos torcedores. E antes da gente entrar nessa história política, porque o governo também fez um relatório, né, Júlio? Só complementando o que você disse, o jogo tinha uma série de fatores, né? Porque 5 anos antes, Julião, teve a final da Champions League entre Juventus e Liverpool, também na Bélgica, né? No estádio Heysel, na Bélgica. E o que aconteceu? Também teve um desastre, também foi... A gente pode até contar isso futuramente, vou dar uma pincelada do que aconteceu, que foi o seguinte, a final da Champions League, o Liverpool... começou o jogo, né? Foi após a final. O Liverpool perdeu a final para a Juventus de Platini, para quem não se lembra, e teve um tumulto que deu origem, né? Que começou pelos torcedores do Liverpool. E eles esmagaram em um muro os torcedores da Juventus e tiveram 39 mortos. Então, se o governo da Inglaterra naquela época já tinha um pé atrás com os hooligans, porque o movimento estava efervescendo cada vez mais, entre 70 e 90 foi o auge do hooliganismo na Inglaterra, a tragédia de Hillsborough deixou ainda mais o governo puto. Exatamente. E com essa tragédia, esse desastre, nessa tragédia de Heysel, na Bélgica, o que aconteceu? O estádio Heysel fica na capital, Bruxelas, né? Então, assim, só dando o pessoal assim, uma noção do que aconteceu. E após esse desastre, o Liverpool e os clubes ingleses, pessoal, ficaram suspensos de competições europeias durante 5 anos. Então foi exatamente o tempo, né, assim, que já estava quase finalizando esse desastre, essa punição, né, do Liverpool, dos clubes ingleses, essa Copa da Inglaterra, que foi a semifinal. Então, os torcedores já estavam eufóricos. A Copa da Inglaterra valia muito, porque eles não poderiam disputar a Champions League, né, Julião? Então, tem esse fator que ainda deu mais essa efervescência, né? E curiosidade política, pessoal. Liverpool é muito distante da capital londrina, né, de Londres, cerca de 400 ou 500 quilômetros. Isso é muito grande para a Inglaterra. Porque se comparar com o Brasil, né, o Brasil é um país continental, mas para a Inglaterra, que é pequenininha, é muito chão. Então, a cidade de Liverpool tem uma cultura muito própria.
eles não tinham muito contato com a capital e criaram as suas raízes culturais, e é um povo muito diferente do que o resto da Inglaterra. E o pessoal de Liverpool é tradicionalmente muito de esquerda, principalmente os torcedores hooligans daquela época tinham origens de classes operárias, trabalhavam em portos, é uma cidade trabalhavam operária, em fábricas. Não é uma cidade com multinacionais e tal, é uma cidade mais simples no sentido de a maioria dos trabalhadores são de classe operária, igual você mesmo disse, Júlio. Então eles foram muito de encontro com as medidas neoliberais que a primeira-ministra Margaret Thatcher estava tomando naquela época. Então esses mesmos torcedores, esses mesmos hooligans eram os mesmos que iam para as ruas protestar. Então por isso que o governo não gostava desses caras nem a pau. E capa, pasmem, foram 26 a 28 anos que o governo considerou os torcedores do Liverpool culpados nessa história. Foi só em 2016 que um júri popular, composto por pessoas normais da cidade, né, se reuniram durante anos e chegaram à conclusão que a culpa da tragédia de Hillsborough foi da segurança e da polícia local. Tanto que em 2017 tivemos 6 condenados, né? Ou seja, no ano passado, 6 pessoas foram condenadas, entre elas o capitão da polícia, né, da época, e um secretário do clube, né? Sheffield. Do Sheffield, de verdade. Foi complicado. E essa questão de manipulação foi muito séria, pessoal, porque estudos realizados ao longo desses anos comprovaram, né, mexeram em arquivos públicos, conseguiram informações. Cerca de mais de 150 depoimentos na época da tragédia foram manipulados pelo governo, justamente para culpar os torcedores que morreram. Isso é uma corrupção, que tentaram salvar suas vidas e foram culpados. É uma corrupção e é um tema muito delicado, e tanto que, igual o Julião falou, só anos depois foram comprovados, e eles só foram presos em 2017, Julião. Sabe, assim, quase 30 anos pós a tragédia, e isso é muito sério, tanto que os torcedores de Liverpool, né, de Liverpool cidade, tanto do Liverpool quanto do Everton, se juntam para fazer manifestações, não é isso, Júlio? Isso, até 2017 ainda rolam, né, essas manifestações que são muito bonitas. Tem minutos de silêncio Minutos de silêncio, 96 arquibancadas, cadeiras vazias e por aí vai. Mas até esse júri popular, né, que condenou realmente as autoridades, os torcedores de Liverpool e também do Everton se reuniam sempre na data, né, próxima à data, para poder relembrar esses 96 mortos, com a seguinte frase: Justice for the 96, ou seja, justiça para os 96 que morreram. Exatamente, e é uma união muito legal, porque são clubes rivais. O Everton, querendo ou não, entre aspas, não tem nada a ver com isso, porque foi um desastre do Liverpool, mas a cidade se comoveu, porque foi, além disso, foi uma disputa política, uma briga política, né? E por que, pessoal, que a gente falou que isso foi um marco que mudou a história até do campeonato inglês, virando Premier League futuramente, e como foi isso em relação aos estádios, né, Julião? Só uma coisa, a Câmara dos Lords, né, da Inglaterra, que é muito, muito forte, né, eles têm uma moral, assim, muito grande, né, e tem que ter mesmo, nomeou Peter Taylor para ter a responsabilidade, né, de ver o que aconteceu, de estabelecer a segurança, a futura segurança dos eventos esportivos públicos, assim, né, públicos e privados, o que ele tinha que fazer, como é que vai ser o futebol, como é que vai ser tal esporte, e foi mais ou menos por aí. Ele procurou saber, né, ele fez um estudo, fez um relatório, e nesse relatório ele mudou essa constituição do estádio, que todos os estádios tinham que ter assentos, e além disso, os bilhetes dos estádios tinham que ter o número do assento. Esse relatório ficou conhecido como Relatório Taylor, porque o Lord Peter Taylor, né, foi o responsável pelo inquérito da investigação. Então, como o Capa disse, ele estudou todas as consequências e o que teria feito essa tragédia acontecer. As causas e as consequências de tudo. E recomendou essa série de mudanças estruturais, né, de infraestrutura nos estádios e de segurança. O Capa citou uma, que foi o fim da geral, né, da torcida torcendo em pé, pelos assentos numerados, e também teve proibição de bebidas alcoólicas dentro de estádios. Foi uma série de fatores. Reformas modernidade, dentro dos estádios, né? Modernização dessas arenas que eram verdadeiros pocilgas naquela época. Esse não foi o primeiro problema, assim, teve vários desastres que a gente pode falar em outro programa, né, Capa? Mas os estádios eram muito precários, pessoal. Entrava muito mais gente do que deveria. Então, Lord Peter Taylor fez esse relatório que mudou, foi um divisor de águas assim no campeonato inglês. E por isso e por outros motivos,
que a Premier League se tornou a melhor liga de futebol do mundo. Com certeza, Julião. A elitização tem seus pontos negativos, sim, tem, e tem muitos. Tem seus pontos positivos, tem muitos. Justamente um desses é abdicou, né, Júlia? Assim, abdicou do hooliganismo, né? Que era tão perigoso, tantos inocentes morriam por isso. Então, assim, tem o seu lado positivo também, que os estádios agora mais modernos, mais arrumados, seguros, para você que tem uma família, que tem uma filha em casa, possa ir ao estádio do futebol inglês e ver um espetáculo, né, Júlio? Aí sim é um espetáculo. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de contar essa história para vocês, e a gente quer fazer mais programas desse tipo, né, Julião? Com certeza, deixe sugestões nos comentários, curta esse vídeo, o seu like é muito importante pra gente ganhar visibilidade, e se inscreve no canal se você não é inscrito. Se inscreve no canal, pessoal, e além disso, siga a gente nas redes sociais, já está passando aqui na tela do Julião também, o meu Twitter e o dele. Interaja com a gente, troca uma ideia, porque a gente gosta dessa interação, né, Julião? É isso aí, galera. Pessoal, até a próxima terça-feira com podcast e até o próximo domingo com mais vídeo na PL Brasil. Um abraço, tchau, pessoal.